Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma terça-feira aí nós juntos e é um motivo de estar muito felizes por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estarmos aqui. E hoje eu vim compartilhar com vocês a minha história, né, o meu testemunho, onde eu já disse para vocês que eu sou casada, mas antes de eu me casar houve um processo e uma dificuldade muito grande para que esse dia chegasse. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa história, né? Então, eu creio que esse testemunho vai te ajudar muito, né? Que você venha a crer que para Deus nada é impossível, nada, não tem nada que o Senhor não possa fazer por nós. Mas nós precisamos também entender que tudo acontece no querer dele e no tempo dele, né? E essa questão do tempo é que é difícil, não é mesmo? É muito difícil a gente esperar o tempo de Deus cumprir as suas promessas. Mas eu estou aqui para te dizer que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não se preocupe com o tempo. Não olhe para o tempo, não olhe pelos anos que se passou, mas olhe para quem te fez a promessa, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir, amém? Então, eu queria dizer para você que aos meus 12 anos de idade, eu tive um ensinamento na minha casa, né, os meus pais, né, a minha mãe falava muito pra gente interceder pelo nosso futuro, interceder, orar pelo nosso casamento, para que Deus coloque pessoas boas ao nosso lado. Né, eu participei de estudos na minha igreja, onde falava muito sobre isso, a gente orar, né, por nossos planos, nossos projetos, porque a Bíblia fala que do coração do homem surgem os planos, mas do Senhor vem a resposta certa. Então, nem tudo aquilo que a gente coloca no nosso coração para fazer, que quer conquistar, está nos planos de Deus, da gente alcançar, não é mesmo? Até porque o Senhor tem o melhor a fazer nas nossas vidas sempre. E aos meus 12 anos de idade, eu comecei a orar. Todo o período de oração que tinha na minha igreja, eu sempre nas minhas orações eu incluía o meu futuro, o meu casamento, para que Deus coloque pessoa boa ao meu lado, uma pessoa que me ajuda a somar na obra dele. E os anos foram se passando. E foi interessante porque de 12 para 13 anos, o meu pastor, né, na época, ele olhou para mim e ele teve uma visão comigo. E ele me chamou depois no cantinho e ele relatou para mim que Deus tinha ouvido a minha oração e que Deus estava preparando tudo aquilo que eu queria. Deus estava preparando um casamento abençoado e outras coisas mais para minha vida espiritual. E eu me alegrei muito com aquilo, porque era algo que eu estava intercedendo por muito tempo. E depois desse dia que o meu pastor ele falou isso para mim, eu descansei meu coração e eu falei, já que o Senhor já respondeu, não precisa orar mais, é só esperar, até porque eu era muito nova, de 12 para 13 anos. Então eu entendi que se Deus tinha plano e se Deus tinha me respondido, Ele iria me dar no momento certo. E a partir dali o desejo do meu coração foi mais em buscar para a obra do Senhor, buscar pela minha vida espiritual, me amadurecer mais. Eu tinha um desejo muito grande de ministrar a palavra, então eu comecei assim, ter sede de orar mais, né? Mas isso tudo também, irmãos, eu devo muito aos meus pais e aos meus irmãos, né? Principalmente a minha irmã, que é a primogênita, né? Porque ela me incentivou muito, né? E me ajudou muito a eu estar, né, nessa corrida, né, que nos está proposta, assim como diz a palavra de Deus, nós estamos em uma corrida, né, e nós precisamos chegar lá, né, e ela me incentivava muito. E, irmãos, eu continuei nesse processo e foi surgindo oportunidades para me ministrar, e eu muito nova, mas sempre surgiu oportunidade e sempre Deus usava de profetas para falar que Deus tinha obras a fazer. E no momento eu estava muito alegre, muito feliz, porque eu estava fazendo algo que eu gosto, né? Mas muitas coisas surgem para nos entristecer, para nos desanimar. Então, ao mesmo tempo que eu tinha palavras para permanecer, eu também tinha
né, aquelas pessoas que torciam ao contrário. Mas, irmãos, os anos foram se passando e eu achei que essa pessoa que o Senhor tinha me prometido, né, o meu casamento, que o Senhor tinha respondido, né, a minha oração, eu pensei que iria chegar quando eu estivesse com uns 20 anos, 18 anos, né? E quando eu completei 16 anos, um jovem foi na minha igreja, e foi num dia, numa terça-feira, num culto de libertação, e eu cheguei atrasada, esse jovem já estava sentado lá, e ele me observava. E nesse dia ele teve a oportunidade, eu observei ele, e eu me lembrei que eu conhecia, que eu tinha visto ele na escola onde eu estudava. E eu falei, interessante esse jovem aqui. Mas não criei expectativa e não tinha sentimentos nenhum, para ser bem sincero. Mas, irmãos, daqueles dias diante, aquele jovem, ele não parou de ir lá na igreja. E ele começou a arrumar meios, né, para entrar em contato comigo. Então ele pediu um colega dele para que entrasse em contato, para que relatasse que ele estava interessado em mim. E eu, muito nova, eu achei, não, esse menino, ele é muito novo. Na época ele tinha 18 para 19 anos. E eu pensei, eu tô com 16, não, esses jovens aí de hoje em dia só querem brincar. Porque eu sempre fui assim, muito madura, né, pra minha idade. Muito centrada, eu era muito centrada, sou muito centrada. E dali eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor me prometeu. Eu não quero me decepcionar, eu não quero me frustrar, mas tá nas tuas mãos, eu não vou me precipitar. E eu descansei meu coração, irmãos. E esse jovem entrou em contato comigo, conseguiu conversar comigo, e eu sempre falava, vamos orar, vamos orar. E uma coisa, né, já deixo uma dica aí pra você que tá na espera, né, do seu prometido, uma coisa que eu achei muito interessante é que ele concordou em nós entrarmos em processo de oração, e ele falou que também já estava buscando, e que Deus já tinha respondido ele também. Então, assim, tudo foi se encaixando, sabe? E nós começamos a tirar momentos de oração, e eu resolvi fazer uma campanha na consagração aos domingos que tinha na minha igreja, e eu comecei a fazer a campanha, né, para que Deus me confirmasse se era essa pessoa. Então, desde já eu gostaria de dizer para você que o nosso Deus é o Deus que confirma, tá? O nosso Deus é o Deus que não te deixa enganado nem confundido. Muitas das vezes a gente quer ficar confundido para agradar nós mesmos, mas quando você se propõe a abrir mão do que você quer para deixar o querer do Senhor acontecer na tua vida, você vê que verdadeiramente o Senhor confirma aquilo que é dele e aquilo que não é dele. E o Senhor Jesus, eu ia fazer 7 domingos de campanha, e no terceiro domingo, irmãos, o Senhor me respondeu. E eu falei, meu Deus, como pode? E eu fiquei muito feliz, sabe? Mas eu continuei orando, eu continuei persistindo na oração. E um certo dia, e eu já conversando com esse jovem, eu guardei essa confirmação para mim, que eu já tinha recebido na consagração. E um jovem veio e me falou que se poderia me entregar um recado num culto. E eu fui e falei assim, pode falar. E ele disse assim, olha, Deus manda te dizer que o que você está pedindo, a resposta é não. E aquilo veio como se fosse uma facada no meu coração, porque eu não compreendi muito. Porque no início, eu acabei de dizer que na consagração que eu fiz, a campanha, o Senhor aprovou. E de repente eu ouço um não, e aquilo me deixou um pouco confundida, sabe? E eu disse para Deus, Senhor, tu não és Deus de confusão. Como que eu recebo um sim e agora eu recebo um não? Se eu só estou pedindo confirmação para isso. E o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu percebi que aquela profecia que aquele jovem tinha me entregado não era da vontade de Deus. Na realidade, mais para frente, fui observar que aquele jovem estava interessado em mim. Então ele usou disso para poder eu não me envolver com a pessoa que eu já estava conversando, e ele já estava ciente disso.
Então, desde já eu já queria te dizer uma coisa. Vamos abrir um parênteses aí e para me te dizer, fique atento. Peça sempre ao Senhor confirmação. Não fique confundido. E não decida nada quando você está em confusão. Espere o Senhor esclarecer tudo na sua vida. Para você também não perder a bênção, aquilo que Ele tem preparado para você. E depois que eu fui observar aquele jovem, ele usou o nome de Deus em vão, né? Eu guardei aquilo no meu coração, não fiquei com raiva, tá? Até hoje também não fiquei com raiva, mas aquilo serviu de experiência para mim e amadurecimento. Porque a Bíblia fala assim, para a gente não julgar o profeta, mas a gente tem liberdade, né, de examinar a profecia. Então, você tem liberdade de pedir ao Senhor para confirmar novamente, pedir ao Senhor para esclarecer para você, tá, as profecias. Então, nem tudo que parece que vem de Deus é de Deus. Então, não se engane. E voltando aqui ao testemunho, eu continuei orando. E o meu pastor, né, na época, ele chegou para mim e ele começou a relatar dos planos que Deus tinha na minha vida. E eu fiz meu último propósito com o Senhor. E tudo estava se encaixando. E eu decidi, né, falar com os meus pais. E aí, né, esse jovem pediu minha mão em namoro e nós começamos a namorar. E com o 3º mês de namoro, nós já tínhamos certeza que era isso que a gente queria. Nós já sabíamos que a gente tinha aquela convicção de que fomos feitos um pro outro. E vocês sabem, né, aquela época onde você está amando, você está se apaixonando, você está se conhecendo, tudo é novo, né? Para quem não sabe, foi o meu primeiro namorado. E eu fiquei muito feliz com aquela experiência, né? Pois era um jovem muito bom. E ali a gente começou na correria, porque a gente queria se casar. Então, eu e ele com 3 meses de namoro, a gente já falava em se casar em 1 ano. Só que a gente era muito imaturo ainda, né? Eu, aos meus 16 anos, eu não tinha muita experiência. Então, assim, quando a gente vê que Deus está no controle, a gente acredita que tudo vai fluir mais rápido, né? Só que foi interessante, porque a partir dali o Senhor começou a fazer promessas pra gente. E nós conseguimos ter a nossa primeira conquista. E foi um dia extraordinário, eu nem acreditei. Eu não trabalhava ainda, né? Eu estava estudando, terminando o estudo, ele já estava trabalhando. Na época o salário era bem baixo, era 500 e pouco. E ele comprou um terreno e eu fiquei muito feliz, muito feliz. E para te ser sincero, o terreno nem era aquele um dos bons, né? Precisava aterro, né? E depois que a gente foi avaliar o terreno para a construção, a gente viu que precisava aterrar, precisava fazer, né, todo o processo. Mas a gente não desistiu, a gente ficou feliz com aquela conquista. Logo após a gente teve o primeiro passo de cercar o nosso terreno, porque eram terrenos todos abertos, né? E começamos a gente dividir a nossa parte. E nós começamos a cuidar daquele terreno. A gente começou a comprar terras, para você ter noção. A gente comprava caminhões e caminhões de terra para aterrar aquele terreno. E nós gastamos dinheiro para isso. Naquela época não tinha terra de graça. Tudo era pago, tá? E a gente começou a aterrar aquele terreno. E muitas dificuldades começaram a surgir, irmãos. E logo depois disso, ele ficou 2 anos pagando aquele terreno. E no 3º ano já estava trabalhando. E nós começamos a fazer planos para nossa construção. E, irmãos, parecia brincadeira. Mas quando a gente tinha dinheiro, não tinha pedreiro nenhum disponível. E quando tinha um monte de pedreiro disponível, o dinheiro não tinha. É engraçado hoje falar, mas na época eu chorava por conta disso, tá? Mas é muito feliz a gente... É uma felicidade a gente lembrar disso, né? Desse processo e saber que nós vencemos tudo isso. E nós conseguimos fazer o nosso alicerce com muita dificuldade, né? Para quem entende de construção sabe que aterro só Jesus na causa para fazer o alicerce, mas nós conseguimos. Fizemos o nosso alicerce. E eu esqueci de falar, mas o meu esposo, né, ele recebia muitas palavras contrárias nessa época.
tinha colegas, né, que sabiam da dificuldade, mas faziam piadas, sabe, com aquilo, como se ele não fosse capaz de conseguir, como se ele não fosse capaz de construir uma casa. Então, desde já eu quero te dizer, nós estamos passando nesse processo de pandemia, nós não sabemos como esse ano vai se findar, mas eu quero te dizer uma coisa: não perca a fé, não perca a esperança, e nunca deixe que ninguém diminua os seus sonhos. O sonho, quem sonhou por você, esse sonho é teu, e o nosso Pai que está no céu, Ele tem o poder de cumprir tudo. Então não desista, e não pense que só por causa dessa pandemia você não vai conseguir fazer nada esse ano, porque até o último dia do mês de dezembro muitas coisas podem acontecer. E irmãos, nessa dificuldade nossa conseguimos fazer o alicerce. E ficou um tempo parado no alicerce, irmãos. Parece que tudo, as portas todas se fecharam e a gente começou a não entender muita coisa. E começou a frustrar a gente, sabe? Sinceramente, começou a nos frustrar. Mas a gente não perdeu a fé, irmãos. E a gente começou, né, na nossa construção, a gente começou a se alegrar, né? Vendo, né, que nós já tínhamos o alicerce, nós já tínhamos né, o início da nossa obra, e é muito bom, para quem já construiu sabe, é muito bom a gente ver o alicerce pronto. E, irmãos, a gente com grande dificuldade, a gente conseguiu comprar uns tijolos, e nós conseguimos mexer nas paredes, começar a subir as paredes, e foi muito bom aquela sensação. Só que quando nós sentamos pelas paredes para já bater a nossa laje, tudo parou novamente, irmãos, e nós não entendemos nada, E eu fui na casa do meu pastor, minha mãe foi comigo, e nesse dia nós começamos eu saí de casa muito triste, sabe? E eu fui lá no meu pastor para pedir uma oração para ele, para ver se Deus acalmava o meu coração. E eu cheguei na casa do meu pastor e ele fez a oração para mim, e ele deu aquele sorriso ungido que ele tem, e ele olhou dentro dos meus olhos e ele falou comigo: Lidiane, não se preocupe, porque olha, vai acontecer muito rápido. E outra, fica atenta, porque Deus vai separar as pessoas certinhas para te abençoar. E eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. E eu fui com aquela palavra para casa muito feliz e muito contente, sabe? Com o que eu tinha ouvido lá. Aquilo foi de encontro ao meu coração e me confortou. E eu fui para casa muito alegre, e eu encontrei com meu esposo na época, que era meu namorado, e eu conversei com ele, e ele falou: poxa, amor, que bom. E nós, perseverando ali na oração, irmãos. Nós não deixamos de ir para a igreja, para os cultos, nós perseveramos. Todo o tempo. Mesmo às vezes recebendo um não, mas a gente perseverava, tá? Então, persevere. Não deixe que as dificuldades te parem, tá? Que o vento assoprando te pare, te amedronta, e você precisa perseverar. E, irmãos, de repente, nós conseguimos bater nossa laje. E batemos a nossa laje, e era no final de ano. E um irmão da minha igreja chegou pra gente e falou assim: olha, faz o seguinte, eu vou comunicar com os irmãos da nossa igreja para ajudar vocês no embolso. E aquilo, sabe, foi lá no meu coração, e Deus me fez lembrar do que Ele tinha usado o meu pastor para falar, que Deus iria separar as pessoas certas para me abençoar. Irmãos, eu acreditei, sabe, mas era tão grande, tão extraordinário que Deus estava fazendo, que eu falei: meu Deus, vou acalmar meu coração, eu vou esperar acontecer para mim poder. Eu fiz tipo Tomé, irmão. Eu só criei quando eu estava vendo. Irmãos, ele falou assim: olha, só se preocupe com os materiais, compre os cimentos, os materiais que precisa, porque domingo nós vamos estar lá. Irmãos, no próximo domingo, eu cheguei no meu terreno, os irmãos se propuseram em embolsar minha casa. E o outro irmão, ele virou e falou assim: olha,
eu faço o encanamento, e o outro irmão, ele falou para mim, olha, eu não posso mexer com cimento, mas eu vou fazer a parte elétrica para vocês. Irmãos, eu ganhei isso tudo. Assim o Senhor me deu. E Deus usou de uma jovem e falou para mim assim, olha, Lidiane, você não negue as ajudas que aparecer, porque sou eu que estou enviando. Então, assim, tudo que vinha, seja bem-vindo e tal. E eles, irmãos, eles ficaram 8 meses. Eles ficaram 8 meses, irmãos. Embolsando, fazendo os preparativos, tudinho para deixar minha casa no ponto para me morar. E esses 8 meses terminou em outubro. E quando foi em novembro, eu me casei. E aí, quando chegou em outubro, que eu vi que faltava um pulo, né? Um mês pro meu casamento, eu falei, Senhor, Tu és tremendo. Porque Deus tinha me falado, usado do nosso pastor para falar, meu pastor, para falar que iria ser muito rápido. E eu não tinha noção do quanto foi rápido, irmãos. Eu, sozinha com as minhas forças lutando, eu fiquei tentando lutar coisas que durante 2 anos eu não consegui fazer, mas Deus falou, vai ser rápido, em 8 meses ele fez acontecer. E eu me casei, e eu com 4 anos de namoro, eu noivei, fiquei 2 anos noiva, e logo após eu casei. E eu casei em novembro, em 2016, e foi o dia mais feliz da minha vida. E esse período todinho que eu passei ao lado do meu namorado, o Senhor, ele falava os planos que ele tinha e ele ia confirmando. E eu sempre pedia, Senhor, continua confirmando, Deus, continue confirmando. Deus ia confirmando. E eu me casei e foi um dia muito feliz. E eu estou feliz até hoje, né? Eu estou para completar 4 anos de casada agora em novembro. E eu estou muito feliz com isso. Mas eu queria aproveitar esse testemunho para te contar, para você não desistir. Eu não sei o que você quer fazer esse ano, eu não sei o que você propõe no seu coração de fazer até o final do ano, eu não sei. Mas continue crendo, porque o nosso Deus é o Deus de ontem, Deus de hoje e Deus de eternamente. Então Ele tem o poder de fazer as coisas acontecer na tua vida. E uma coisa que eu quero te alertar, não fique focado no tempo e não fique focado nas suas condições financeiras. Porque nada sai do controle de Deus, mas tudo pode sair do teu controle. Então, tinha coisas que eu comprava e eu virava pro Senhor e falava, Senhor, olha, eu tô comprando, eu preciso comprar os materiais, me ajude a honrar com meus compromissos, Senhor. E Deus sempre foi bom, né? E nos ajudou a concluir aquilo que precisávamos. E o nome dele, irmãos, foi glorificado nas nossas vidas, né? E agora, agosto, a gente completa 10 anos, né, juntos. E estamos muito felizes, né? Em novembro, a gente completa 4 anos de casado. E é motivo de glorificar o Senhor. Mas eu quero dizer para você que não é porque Deus prometeu que não vai ter problemas, não vai ter dificuldade, tá? Porque a Bíblia fala que no mundo a gente iria ter aflição. Então, mas é pra gente ter bom ânimo. Então, problemas surgem, dificuldades surgem, o vento assopra, mas nós perseveramos. E o segredo dessa perseverança, de continuar lutando, é a oração. A oração, irmãos, vence qualquer barreira. A oração é a chave da vitória, não é mesmo? Então, é somente orar. Busque sempre na oração. Faça propósito, jejue juntos, busque as madrugadas e Deus vai estar te abençoando. E eu quero dizer para quem está na espera do seu prometido, até se está se preparando para casar, que persevere, continue, tá? Porque lutas vão vir, dificuldades vão surgir, mas é só para o seu amadurecimento. E o Senhor, para aqueles que estão na espera, como eu disse, né, continue orando. Porque Deus, quando Ele dá, você se alegra muito, porque Deus, Ele é perfeito.
E ele dá além daquilo que você pede. Eu costumo dizer que o Senhor me deu além. Eu pedi um esposo e Deus me deu além. Então Deus sempre dá o além, Deus sempre dá o melhor, tá? Fique com Deus, que esse testemunho venha ter te ajudado de alguma forma, né? Venha ter te aplicado aí uma injeção de ânimo, né? Para você continuar lutando pelos seus sonhos, pelos seus projetos, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir, ele pode todas as coisas, e nós podemos ver que como o amor do Senhor e a misericórdia tem nos alcançado até o dia de hoje, tá bom? Então fique com Deus, tá? Um grande beijo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí para estar nos ajudando, tá bom? Deus abençoe aí o seu dia.